arte, já tem ela em mãos, pode fazer aqui comigo. Quem não imprimiu, tá lá no Drive, na pastinha 40 dias vivendo segundo o coração de Deus. É só ir lá, baixar e imprimir, se quiser fazer, tá? Boa noite, sejam bem-vindas. Graça e paz. Vamos começar, então? Nós vamos revisar do dia 10 ao dia 34, tá? No dia 30, fala sobre até as formigas são mais sábias, fala sobre trabalho. No dia 31, fala sobre o exemplo do servo Davi. No dia 32, fala sobre coragem. 33, coração puro. 34, crer e agir pela fé. Então, nós vamos revisar, tá? Até aqui, até o dia 34. Deixa eu abrir aqui o meu caderninho. Meu caderninho já tá bem gordo. Quase nem tá dando pra abrir ele aqui. Tá até difícil de colar. Um lado tá magrinho, o outro lado tá gordinho. Bom, meninas, então aqui para expressar os títulos, né, de cada dia que a gente leu, eu coloquei aqui, né, algumas frases que expressam, né, o sentido da leitura, tá? Então, no dia 30, falou sobre trabalho. Até as formigas são mais sábias. E nós meditamos em Provérbios 6, versículo 6, que diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Então, eu coloquei aqui que Deus abençoa o trabalho das minhas mãos, tá? Que a gente deve trabalhar. Então, a formiga, ela foi usada como um exemplo, porque ela utiliza sua energia e seus recursos economicamente. Se a preguiça nos afastar das nossas responsabilidades, a pobreza poderá afastar-nos do legítimo descanso que deveríamos desfrutar. Porque a formiga, ela trabalha durante toda a primavera, verão, para no inverno ela descansar. Ela já ter todos os recursos de alimento para ela poder ficar quietinha na casa dela, quando não vai ter, né, muito verde. Então, ela já recolheu as folhinhas, ela já recolheu as plantas que elas costumam se alimentar, os grãos, né? Sementes, elas já recolheram e guardaram, já estocaram na casinha delas. Então, assim é como nós devemos trabalhar para que um dia a gente possa descansar, para que um dia a gente possa colher, né, do nosso trabalho, do nosso esforço. Então, se a gente se afastar, a preguiça deixar a gente se afastar das nossas responsabilidades, o que vai acontecer? A pobreza, ela vai tirar de vez o nosso descanso, porque aí a gente vai ter que trabalhar para recuperar tudo aquilo que a gente perdeu. Então, vamos ter que trabalhar em dobro e às vezes nem descansar. Então, o preguiçoso, ele é tolo e insensato. Em Salmo 128, versículo 1 e 2, nos diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho de tuas mãos, feliz serás e tudo irá bem. Então, feliz aqueles que trabalham e comem do trabalho das suas mãos, né? Porque tudo, você vai se sentir feliz, você vai se sentir útil, você vai se sentir que valeu o esforço, né? Você vai estar colhendo aquele esforço que você trabalhou, que você plantou, você vai ser recompensado, né? E Deus vai te dar alegria, a satisfação de colher os frutos do seu trabalho. Aqui, meninas, eu decidi fazer esse portãozinho como se fosse uma porteira, né? Porque essas menininhas, elas estão como numa plantação de girassol. Então, o que eu idealizei aqui é a gente colocar uma bonequinha em cada lado e colocar o portãozinho na frente delas, tá? Então, eu deixei aqui, olha, na beirada do portão, um excesso de folha branca, tá vendo?
aqui eu cortei rente, mas aqui eu deixei sobrando, porque eu vou dobrar e fazer uma abinha para dar movimento para esse portão, tá? Ó, então eu dobrei aqui, ó. Deixa eu ver aqui se consigo focalizar assim. Eu dobrei aqui, ó, agora deu pra ver legal. Pra gente passar cola aqui, e aí vai ficar como uma aba, vai dar pra gente dar movimento no portãozinho. Então, eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui, tá? Ó, nós vamos dobrar. E aí, fica uma abinha. Tá? Então, eu vou colar primeiro as bonequinhas aqui. Então, no dia 30 falou sobre trabalho, né? E a gente não dá lugar à preguiça. No dia 31, falou sobre o servo Davi. A nossa leitura estava lá em 1 Samuel, versículo 16, capítulo 16, versículo 18, que diz assim: Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, e diz que sabe tocar e é valente, vigoroso e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Então, o que está acontecendo nessa hora? Quem que falou sobre Davi? Se vocês se recordam. Era lá com o rei Saul, era um servo do rei Saul, que foi falar para o rei Saul que conhecia Davi. Que ele era filho de Jessé, que ele era um belemita, que ele tocava bem, que ele era valente, vigoroso, homem de guerra, prudente, nas palavras, gentil, e o Senhor era com ele. Então, falou para Saul que ele poderia tocar, né, música para acalmar o Saul, que o Saul estava nervoso, né, porque Deus havia deixado, o Espírito do Senhor havia deixado ele. E aí um espírito maligno ficou no lugar. E isso atormentava Saul demais. Então, Davi foi para lá para tocar para Saul e acalmar. Toda vez que ele ficava nervoso, Davi tocava para ele o instrumento e ele ficava calmo. Olha, meninas, então aqui, ó, colei, ó, deu movimento no portãozinho, tá? Acho que eu vou tirar os comentários aqui para poder vocês visualizarem melhor, tá? Deixa eu colocar aqui, desativar comentários. Pronto. Ficou bem melhor, né? Fica mais claro a imagem. Então, esse funcionário do rei Saul, ele estava falando muito bem de Davi, só estava falando coisa boa de Davi. Por quê? Porque essa é a imagem que Davi passou para ele. Porque Davi era assim, realmente, tudo aquilo que estava sendo dito era verdade. Davi, ele era tudo aquilo que estava sendo dito ali. Então, ele deu um bom exemplo, o seu testemunho, né, foi bom. E por causa do seu bom testemunho, ele foi chamado para ir para o palácio, para tocar para o rei. Então, isso nos leva a refletir do nosso comportamento, né? Davi tinha um espírito de servo, a não se entregar ao orgulho de ser ungido a rei e continuar servindo como se nada tivesse acontecido. Este ato se assemelha com o de Jesus, que mesmo sendo Deus, se humilhou na forma de servo. Então, Davi foi escolhido pelo seu comportamento. Nessa hora que ele foi para lá, para o palácio, para tocar para Saul, ele já tinha sido ungido rei, ele já sabia que ia ser rei e que o palácio devia ser dele, que o palácio, né, o lugar de rei no trono seria dele, ele que devia estar ali. Mas mesmo assim, ele não se orgulhou, ele continuou agindo como ele era, um pastor, como músico. Então, ele continuou com a sua postura de servo, né? Mesmo diante do rei Saul, ele não quis tomar o lugar do rei Saul, ele não quis chegar lá, enfrentar o rei Saul e tirar o rei Saul de lá. Ele manteve-se na sua posição de humildade, de servidão,
né? Então, é um bom exemplo para nós. Como nós temos sido exemplo para as pessoas. Como tem sido o nosso testemunho para as pessoas. Nós temos sido um bom testemunho de humildade, de auxílio para as pessoas, né? De compaixão, de misericórdia para com o próximo, né? De tratar as pessoas com educação, com igualdade, respeito, né? Então, faz a gente refletir em como está sendo o nosso comportamento, como nós temos testemunhado com a nossa vida. Sobre nós, sobre quem nós somos, né? No dia 32, fala sobre coragem. O título era Coragem e a leitura está em 1 Reis, capítulo 2, versículo 2 também. Então, aqui a gente viu, Deus abençoou o trabalho das minhas mãos. Depois, o nosso comportamento tem muito a ensinar, né? Porque tudo que a gente... Muitas vezes, gente, voltando aqui no comportamento, o comportamento fala muito mais do que palavras, né? Muitas vezes você vai, fala, mas você age de outra maneira. Então, você está contradizendo totalmente o que você disse. Você está vivendo totalmente o oposto do que você disse. Então, as suas palavras, elas estão sendo em vão. Ninguém vai acreditar mais em você. Então, muitas das vezes, o nosso comportamento é um testemunho melhor do que a nossa palavra, do que a nossa pregação, do que a nossa... o nosso aconselhamento, muitas das vezes, porque as pessoas vão ver a gente, vão ver o nosso modo de ser e vai querer saber, nossa, por que essa pessoa é diferente assim? Por que ela agiu dessa forma? E não de uma forma que todo mundo age. Então, aí as pessoas começam a querer entender o porquê. E ver que, na verdade, é Deus que está na nossa vida, é Deus que faz a gente ser diferente. Né? Então, muitas das vezes, o nosso comportamento, ele atrai mais as pessoas para o Senhor do que a nossa própria boca. Que às vezes a gente fala, mas não faz nada daquilo que fala, né? Então, agora, no dia 32, coragem. 1 Reis, capítulo 2, versículo 2. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Então, aqui Davi já estava velhinho, já ia morrer, já sabia que ia morrer, e aí ele chamou, né, Salomão para poder aconselhar ele, dar umas orientações antes dele partir. E aí ele falou para Salomão, você seja corajoso, você seja homem e continue, né, fiel aos ensinamentos do Senhor, às leis do Senhor, tudo que Moisés, né, escreveu dos 10 mandamentos, os ensinamentos que ele orientou, você continue sendo fiel e seja forte, seja corajoso, seja homem, né? E pra gente, seja mulher. Vou colocar aqui uma borboletinha aqui. Então, Davi estava pronto para morrer. E entre tantas coisas que ele poderia ter dito e feito, ele pede para chamar o Salomão e fala para ele, coragem, pois, ser homem, guarda os preceitos do Senhor. Cada pessoa constrói um tipo de história no mundo sobre a melhor forma de viver, mas nós, como cristãos, sabemos que a melhor forma de viver é através da palavra, né? É através dos ensinamentos do Senhor. Não existe outra forma de ser feliz, de ser bem-sucedido, de ser corajoso, né? De ser sustentado, de ser orientado, de ter sabedoria, que não seja através da palavra do Senhor, né? Então, Davi disse que os dias de Salomão lhe seriam prósperos se ele fosse obediente a Deus, se ele continuasse, né, seguindo tudo aquilo que o Senhor havia ordenado. E ele foi mesmo, né, um dos os reis mais ricos que houve na história, mais sábios, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, preciso ser corajosa, honrar e temer a Deus. Então, a gente sendo corajosa para enfrentar as dificuldades
que são muitas, né? As dificuldades do mundo que são contrárias às verdades de Deus. Então a gente tem que ser corajoso muitas das vezes, porque nós somos contrariados, nós somos acusados, nós somos malditos porque nós somos cristãos, porque nós somos evangélicos. Então muitas das vezes as pessoas criticam a gente, falam mal da gente, falam que a gente é boca aberta, que a gente é contrário ao mundo, é contrário às coisas do mundo, que a gente é taxado de certinho, né? Então, a gente tem que ser corajoso nessa hora. Fora, isso é pouco, né, gente? Isso é pouco. Perto das pessoas que são perseguidas, perto das pessoas que não podem falar do Senhor, perto das pessoas que não podem nem ler a Bíblia, perto das pessoas que não podem ir à igreja, né? As pessoas que são perseguidas, mortas, assassinadas por causa, né, do nome do Senhor. Então, é preciso ser corajoso e honrar e temer a Deus. Então, acima de qualquer coisa, acima do homem que mata a nossa carne, que mata o nosso corpo, a gente não deve temer, porque acima do homem tem Deus. Deus pode tanto matar nossa carne, quanto jogar a nossa alma no inferno. Então, acima de todas as coisas, a gente tem que temer a Deus e honrá-lo. Honrá-lo é o quê? Se submeter à vontade dele, submeter à sua palavra, aos seus ensinamentos, ser obediente. Então, é preciso ser corajoso, honrar e temer a Deus. Então, vou colocar aqui. Outra nuvenzinha. E aí, no dia 33, vou pegar aqui no resuminho. Fala sobre coração puro. Nossa leitura foi em Salmos 51, no versículo 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da sua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, o homem segundo o coração de Deus, que era Davi, ele pecou 2 vezes, né? Em dose dupla. Esse salmo foi ele que fez. Então, ele está pedindo para Deus que, né, renovar nele um espírito reto, dar um coração puro para ele. Né, que Deus não tirasse, não saísse, né, não tirasse a presença dele, de Davi, o Espírito Santo dele, né? Por quê? Por causa que ele se deixou levar pelo desejo pela Betseba e não só, né, ficou com ela como, né, adulterou, como também mandou matar o marido dela. Então, ele pecou 2 vezes. Então, foi um pecado gravíssimo, né? E mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, ele pecou 2 vezes. Então, mesmo ele tendo feito isso de errado, mesmo ele tendo pecado 2 vezes, ele assumiu a sua responsabilidade. Ele reconheceu que ele errou. Ele reconheceu e pediu a Deus, né, em arrependimento, que o perdoasse e que não retirasse o Espírito Santo dele. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Se vai caber aqui. Aí, deu. Então, ele reconheceu, ele assumiu o seu erro, ele assumiu o seu pecado e pediu, se humilhou, né? Pediu perdão. Eu lembro que ele vestiu de panos de saco, ele fez jejum. Ele se humilhou mesmo diante de Deus para que ele perdoasse, que o Senhor perdoasse ele. Então, assim, a gente percebe que um dos passos para sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus é nós assumirmos as nossas responsabilidades pelo que fazemos. E não fugir dos nossos pecados. Nós devemos enfrentar os problemas causados pelas nossas atitudes impensadas. E precisamos olhar para os nossos erros e assumi-los, colocando-lhes diante de Deus, né? E buscarmos consertar as coisas, buscarmos consertar os erros. Fazer algo para tentar melhorar a situação, né, que a gente fez de errado. Deixa eu botar essa borboletinha. Então, a gente sendo corajoso, sendo homem, sendo mulher de Deus, a gente tem que assumir as nossas responsabilidades. E a maioria das pessoas não assumem responsabilidades, né? A maioria das pessoas, elas inventam um monte de justificativas. Mas eu
fiz isso por causa que fulano me levou a fazer. Eu errei porque me tiraram a paciência. Eu errei por causa de... E fica arrumando um monte de justificativas e não assume o seu erro. E joga muitas vezes a culpa no outro. E não assume a responsabilidade. Né? Isso é uma atitude na natureza humana, né? Um instinto da humanidade pecadora, que não reconhece os erros e não assume a responsabilidade. Por isso que nós precisamos pedir ao Espírito Santo para nos conduzir. É o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. É o Espírito Santo que faz nosso coração se sentir mal, se sentir triste por ter pecado. Esse é o sentimento de arrependimento, é o Espírito Santo que vem, né, dar no nosso coração. Então a gente tem que pedir, quando a gente sente que a gente não está arrependido do que fez, a gente tem que orar e pedir: Senhor, dai-me arrependimento. Dai-me arrependimento sobre isso, eu não quero mais fazer isso. Me faça sentir mesmo incomodada por eu ter feito isso de errado. E é assim que o Senhor vai tornando o nosso coração mais reto, mais puro, né? À medida que a gente vai reconhecendo nossos erros, à medida que a gente vai assumindo as nossas responsabilidades, a gente vai se arrependendo dos nossos erros e vai tentando ser melhor, né? Se esforçando para não cair no mesmo erro de novo. E no último dia, que é crer e agir pela fé. Já até colei aqui. Foi dia 34, sexta-feira, que nós vimos. Cadê o meu livro aqui? Crer e agir pela fé. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. 1 Samuel 17, versículo 37. Então, aqui foi quando Davi foi guerrear com Golias, né? E aí viu Golias gigante e ele, um menino pequeno, mirrado, até parecido com essas menininhas aqui, magrinhas, pequenininhas. E ninguém acreditava que ele seria capaz de vencer esse gigante, né? Sem armadura, sem nada, sem espada, sem nenhum armamento. Mas como Deus já havia feito ele vencer, né, derrotar um leão e um urso, matar um leão e um urso, que é tão grande quanto aquele filisteu, então o Senhor iria também ajudá-lo a acabar com o filisteu, e ainda mais porque estava defendendo o seu povo. Então era para a honra e glória do Senhor, não para Davi, para a glória de Davi, mas a honra e glória do Senhor. Então, pela fé que ele tinha em Deus e porque ele sabia que ele iria glorificar, ele estava defendendo o nome do Senhor, e que o nome do Senhor seria honrado e glorificado, ele teve mais fé ainda para poder lutar contra o Golias. Então, nos dias de hoje, nós como cristãos também recebemos o Espírito Santo como Davi. Naquela época do Antigo Testamento, só algumas pessoas que recebiam o Espírito Santo, né? Geralmente os reis, os profetas é que recebiam o Espírito Santo. Agora, nós somos privilegiados, né? Todos nós temos acesso ao Espírito Santo a partir do momento em que nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador. E aí o Espírito Santo vem fazer morada no nosso coração. Então nós temos esse privilégio de poder ter o auxílio, a graça do Espírito Santo todos os dias na nossa vida para aumentar a nossa fé, para nos dar coragem, nos fortalecer. Então, nós somos templo do Espírito Santo. E pela fé, essa mesma fé que não deixou Davi se acovardar, é a fé que nos move a nossa vida ao lado de Deus, né? É o Espírito de Deus que habita em nós, que faz com que a gente tenha a convicção forte, né, da nossa fé e na força que Deus nos dá para seguir em frente diante das dificuldades. Então, que a gente também possa viver, né, e crer pela fé, através do Espírito Santo. Pedir para que o Espírito Santo aumente a nossa fé, nos dê uma fé genuína e nos dê coragem e força para enfrentar as situações difíceis da nossa vida. Então, esses foram os 5 dias que nós vimos, né? Primeiro sobre o trabalho, Deus abençoou o trabalho das minhas mãos. Depois o nosso comportamento, que dá o testemunho, muitas das vezes maior do que as nossas palavras. Nós precisamos ter
ser corajosas, honrar e temer a Deus, seguir os preceitos e mandamentos do Senhor, mesmo diante das situações do mundo que são contrárias ao Senhor, né? Mas temer a Deus acima de tudo e não aos homens. Pedir que Deus nos dê um espírito reto, né? Ter arrependimento, assumir nossas responsabilidades, nossos erros e falar: Senhor, eu confesso, eu errei, eu pequei, mas eu me arrependo, me perdoa. E cria em mim um espírito reto, um espírito obediente, um espírito que o Senhor vai me santificando todos os dias, a cada dia mais, né? Ser conduzido pelo Espírito Santo e não pela carne. E crer e agir pela fé, porque muitas das vezes, né, nós não temos como viver pelo que vemos, só mesmo pelo que cremos. Em tantas situações da nossa vida que só Deus mesmo para realizar um impossível. Então é só vivendo e agindo pela fé. É ter fé e seguir em frente, e enfrentar o que tiver que enfrentar. E aí os portõezinhos ficaram assim, abertos e fechados. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado de mais essa live. É a nossa penúltima live do livro, tá? Segunda-feira que vem nós estaremos encerrando a leitura. E aí revisando os 5 últimos dias da leitura, tá? Quem quiser baixar essa arte aqui, tá lá no meu drive, na pastinha do livro, aqui no Instagram, tá bom? Meninas, fiquem com Deus, Deus abençoe a todas. E até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Uma semana abençoada para vocês. Tchau!